Aí, iniciar a gravação, beleza? Então, vamos começar aqui na aula 4 de balanceamento e estequiometria. Então, a gente vai ver o que é o tal do mol da química, certo? É agora que vai chegar a matemática na química. Então, relembrando, o que a gente viu? Na verdade, a gente não. Na verdade, umas 3 gentes só. Os 3 gatos pingados que estavam na aula de ontem à noite. Que eu dei uma faladinha sobre reação de neutralização. E apareceu um conceito que a gente não tinha falado. Aí, nessa reação de neutralização, apareceram uns números, assim, grandes do lado das fórmulas. E, geralmente, a gente já viu só um número pequenininho. Aí apareceu um... Quer ver, ó? Apareceu esse negocinho aqui. Tá vendo, ó? Esse doisão aqui. O que significa esse doisão? Esse daqui é o tal do coeficiente estequiométrico, né? Ele tá me indicando quantas fórmulas estão reagindo. E isso eu tinha que fazer para igualar o número de átomos. Beleza? Então vamos ver isso daí mais em detalhes. Ontem eu só mencionei. Então vamos falar de estequiometria e balanceamento. Certo? O que é o tal do balanceamento? Que é esse negócio desses números aí. O balanceamento, ele tá ligado com aquele princípio de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente tem que ter esses números para ajustar o número de átomos, porque tem que ter o mesmo número de átomos do lado dos reagentes e do lado dos produtos, certo? Porque tem que ter conservação de matéria. Então, ó, por exemplo aqui, tá vendo? Tem esse 2NaOH, esse daqui é o coeficiente estequiométrico. É um negócio que está me indicando que para cada formulinha de H2SO4 que eu tenho, tá reagindo 2 de NaOH. Isso me indica a proporção que eu tenho que ter entre os meus reagentes para obter os produtos que eu quero. Beleza? E olha aqui, por que eu tenho que fazer isso? Porque tem que dar certo esse negócio aqui, ó. Massa dos reagentes, por exemplo, aqui, ó, 178 gramas. Vamos falar que é gramas. Eu tinha 178 gramas de reagentes, no final eu tenho que ter 178 gramas de produtos, beleza? Então esse que é o conceito, isso que está por trás do balanceamento. Tem que manter a soma das massas de reagente e produto. Não posso criar átomo nem sumir com átomo, nada do tipo. Então, como que eu verifico se uma reação está balanceada? Seguinte, ó, exemplo, essa reação aí. Reação de formação de água. Eu estou reagindo hidrogênio com oxigênio. Então, eu tenho reagentes, né? Quem está na esquerda. E os reagentes, depois de reagirem, eles formam o produto. Beleza? Que é a molécula de água. Então, se a gente representar na forma dos atominhos aqui, fica desse jeito. Agora, vamos contar quantos átomos de cada tipo tem do lado esquerdo e quantos átomos de cada tipo tem do lado direito. Ó, aqui, branquinho é hidrogênio. Tem 2 hidrogênios. Então, vermelhinho oxigênio, eu tenho 2. Agora, vamos ver do lado direito. Do lado direito, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Não tá batendo não, ó. 2, 1. Certo? O que aconteceu? Ah, professor, tá certo, ó. Eu tinha isso daqui, aí tá faltando um oxigênio aqui. Ele saiu para tirar férias lá nas Bahamas. Não posso fazer isso. Não pode estar diferente o número de átomos de um lado e do outro. Beleza? Tem que estar igual. O que eu vou fazer para ficar igual? O tal do balanceamento. Então, como que eu vou verificar se uma reação química ela está balanceada? Eu tenho que ver o seguinte, ó. Se o número tá igual, né? De átomos. Aqui eu vi que eu tinha 2 oxigênios a mais. Tinha 2 oxigênios e é 1 a mais do que eu tenho do lado dos produtos. Então, a quantidade dos átomos dos reagentes, elas vão ser diferentes das quantidades de átomos dos produtos, então essa reação não vai estar balanceada. Agora, então, a gente vai ter que fazer uma coisa para balancear essa reação. Como que é o balanceamento? Eu vou mexer nesses números grandes aqui que ficam aqui, que indicam a proporção, o tal do coeficiente estequiométrico. Então, eu preciso do quê? Eu tenho 2 oxigênios. Para ficar certa essa reação, ó, eu só quero 1 do outro lado. Eu preciso ter metade dessa quantidade de oxigênio. É o oxigênio que está errado aqui. Então, o que eu faço? Eu boto esse numerão aqui, esse meio. O que é esse meio aqui? Vai ser o que eu chamo de coeficiente estequiométrico. Esse coeficiente, então, vai indicar a proporção de fórmulas que estão reagindo, né? De moléculas.
é que se for um composto iônico não é molécula, né? Por isso que eu tô dizendo fórmula. Mas nesse caso é tudo molécula, então isso daqui é uma proporção de moléculas. Eu tenho um tanto de moléculas de hidrogênio que reagem com metade desse tanto de moléculas de oxigênio, e aí eu formo moléculas de água. Eu formo a mesma quantidade que eu tenho de moléculas de hidrogênio. Isso que esses números estão me indicando. Quando não tem número, significa que é 1, né? O 1 a gente não representa. Igual na equação matemática. A gente não escreve geralmente 1x, a gente só deixa x. O 1 lá fica oculto. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer quando eu tenho esse tal do coeficiente estequiométrico para saber quantos átomos eu vou ter? Aqui, ó, eu tenho que fazer tipo uma distributiva, tá vendo? 2AlOH3. Então, eu tenho duas fórmulas do hidróxido de alumínio reagindo. Então, eu faço a distributiva aqui, ó. Eu tenho 2 átomos de alumínio. Ó, esse parênteses aqui e esse 3 aqui embaixo, o que está indicando? Esse daqui é o outro, aquele tal do índice de atomicidade, né? Está indicando que nessa fórmula aqui, nesse composto iônico, eu tenho 3 íons OH-. Então, ó, tem que fazer 2 vezes 3. Por isso, eu vou ter 6 íons OH- então nessa reação, tá vendo? Ó? 2 átomos de alumínio, 6 átomos de oxigênio e 6 de hidrogênio. Então, eu tenho que multiplicar todos os átomos aqui por esse coeficiente estequiométrico. Beleza. Lá, ó. Reação com meu coeficiente estequiométrico. E agora, como é que fica? Ó, eu tenho 2 oxigênios na molécula de oxigênio, multipliquei por meio, né, que é o meu coeficiente, e o resultado deu 1. Então, agora, nessa reação, eu tenho 1 oxigênio. E aí? Reação ficou balanceada, porque eu tenho a mesma quantidade de hidrogênio e de oxigênio dos dois lados da reação. Mas peraí, isso significa que eu cheguei lá com uma espada super potente, cortei o meu oxigênio no meio? Significa que eu tenho metade de uma molécula de oxigênio? Aí não. Quando eu tenho esses coeficientes aqui fracionários, isso não tá me dando uma visão de moléculas reagindo, porque eu não posso ter meia molécula de oxigênio reagindo. Então, o que eu costumo fazer para sumir com os coeficientes fracionários? Eu vou multiplicar todo mundo por 2 aqui, pelo denominador, para sumir com esse negócio. Aí, como é que fica? Tá vendo? Isso não pode. Não posso pensar assim, que tem meia molécula de O2. Então, eu escrevo desse jeito. Porque desse jeito aqui, ó, tá vendo? Eu multipliquei todo mundo por 2. Então, 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, formam 2 de água. Tá vendo? Fica igualzinho, ó. Vou ter 4 hidrogênios desse lado, 2 oxigênios. Aí, fazendo distributivo aqui, ó, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Balanceada a reação também. A outra também estava certo balanceamento. Só não dava para ter muito bem essa visão de moléculas. Beleza? Aqui, ó, tá vendo? E fica equilibrado a quantidade de átomos de cada lado da reação. Aí, ó, agora sim, tá vendo? É como se fosse um Lego. Agora eu posso pensar em Legos. Eu mudei aqui, tirei uma ligação, formei outras e deu isso daqui. Agora faz sentido esse tipo de raciocínio. Aí, como diria o Thanos lá dos Vingadores, que quer exterminar metade da Terra pra ficar tudo balanceado, metade do universo, agora tá balanceado. O Thanos curtiu sua reação química. Beleza? Então, é assim que eu faço o balanceamento e é isso que significa o coeficiente estequiométrico. Tem alguma dúvida nessa parte? Beleza, tá vendo? Tá começando a chegar os negócios complicados. Beleza. Então vamos lá. Seguindo. Vamos balancear uma reação de combustão, como exemplo. A churrasqueira de controle remoto do Faustão lá. Quem não viu precisa ver. Digita lá no YouTube. Agora não vai fazer isso na minha aula. Respeita a minha aula. Depois vocês vão lá e procuram churrasqueira de controle remoto no YouTube, que é pérola da história brasileira. Você precisa saber isso daí na sua vida. Então, ó, o que a gente faz para balancear uma reação? Essa daqui é a reação de combustão do etanol, que geralmente a gente usa lá para acender a churrasqueira. Esse C2H6O é um jeito de escrever a fórmula do etanol. Aí, o que eu vou fazer? Vou balancear isso daqui. Porque se eu contar, não tá certo as quantidades. Ó. Logo de cara eu já vou ver que tá zoado esse negócio. Ó, 2 carbonos aqui e tem um só desse outro lado. Já tá errado. Vou ter que balancear esse troço aqui. O que eu faço? Mas eu tenho um monte de átomo para balancear. Quer ver? Ó? Hidrogênio tem 6 aqui. Do outro lado tem 2. Ih, já tá tudo cagado aqui. Vou ter que balancear um monte de coisa. Por onde eu começo?
geralmente a gente fica perdido, né? Eu devo começar, então, com a substância que apresenta o átomo que eu quero balancear. E aí, esse átomo ele tem que estar presente só nessa substância. Em uma substância no reagente e uma no produto. Aqui, por exemplo, ó, o carbono, tá vendo que ele só está presente no etanol, do lado dos reagentes? E aí, esse carbono, para onde que vai parar esses átomos de carbono? Eles vão parar na molécula de CO2, no lado dos produtos. Então, o CO2, o carbono que está aqui, né, esses dois átomos de carbono, só podem vir parar no CO2. Então, é só esses coeficientes estequiométricos do etanol e do CO2 que eu devo ajustar para acertar o número de carbonos. É eles que mandam, essas duas substâncias que mandam no número de carbonos. Aí eu começo com elas. Aí, se eu começasse aqui com oxigênio, tá vendo? Ó que várzea. Ó, essa daqui tem oxigênio, essa tem oxigênio, essa tem oxigênio, essa daqui também tem. E aí, como é que eu faço para balancear? Aí é ruim, né? Não fica bom esse negócio não. Larga a mão de começar pelo oxigênio. O que eu faço? Eu vou e começo pelo carbono, né? Que eu acabei de falar que só tem que carbono tá em uma só no reagente e em uma só no produto. Aí bonito, aí dá para balancear direito. O que eu vou fazer agora? Contar. Etanol, 2 átomos de carbono. CO2, tem 1 átomo de carbono. Não está balanceado, né? Eu preciso de ter o dobro da quantidade do lado dos produtos. O que eu faço, então? Não tem que multiplicar por 2 para acertar as quantidades? Então, esse 2 ele vai lá como coeficiente estequiométrico na molécula de CO2, que está na minha reação. Vamos lá, vamos balancear outra coisa aqui da minha reação. Quem mais que está fácil de balancear? O hidrogênio. Tá vendo? Tem hidrogênio só no etanol e hidrogênio só na molécula de água. E aí, ó, vamos contar quantos tem? Etanol tem hidrogênio, água tem hidrogênio. Os dois. Vamos contar. Bonito, ó, tá vendo? Só tem um só no reagente e um só no produto. Ó, essa daqui tem 6. E no produto? Tem 2, que eles só estão aqui na água, que tem 2 hidrogênios na molécula. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir ter 6 hidrogênios desse lado aqui? Eu vou ter que multiplicar por 3, né? Porque eu igualo. Quando eu faço 2 vezes 3, eu fico com 6 hidrogênios. Então, eu tenho que colocar o coeficiente estequiométrico 3 ali na moleculinha de água. Beleza? Aí, quando eu faço isso, às vezes eu acabo até balanceando o átomo que está faltando. Balancear de revesgueio, assim. Só de balancear um, já balanceei o outro que estava difícil. Mas vamos ver se eu balanceei o que estava difícil. Então, ó, vamos ver como que ficou o número de oxigênios agora com esse balanceamento. Aqui eu dei spoiler. Peraí, deixa eu aceitar aqui o pessoal que tá entrando. Então, o que eu faço aqui? Conto o número de oxigênios. Tem 3 do lado esquerdo e tem 7 oxigênios do lado direito. Não tá certo isso daqui, não. Tá vendo como é que eu conto, ó? Tem 1 na molécula de etanol, oxigênio tem 2, daí a gente já sabia contar. Como é que eu faço mesmo para contar quando eu tenho coeficiente estequiométrico? Eu tenho que fazer distributiva. A molécula de CO2 tem 2 oxigênios, eu tenho que fazer distributiva. Então, nessa parte aqui eu tenho 4. E aqui também, ó, distributiva eu tenho 3. Tá vendo então que ficou 7 oxigênios do lado direito? Não tá certo. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que botar mais oxigênios do lado esquerdo, aqui. Em quem que eu vou botar coeficiente estequiométrico? Eu vou colocar no etanol? Nossa, se eu colocar no etanol, eu vou zoar todo o balanceamento que eu já tinha feito. O que eu faço? Coloco no oxigênio. Porque o oxigênio, ele é uma substância simples, só tem átomos de oxigênio. Então dá para eu acertar o balanceamento por ele. Então, beleza. Eu preciso de 4 átomos de oxigênio. Tá vendo? Eu preciso de 4... Opa, pera aí que eu... Ah, criminoso. Ah, não, tá certo, tá certo. Achei que eu tinha feito conta errado. Então, ó. 7 oxigênios do lado direito, o que eu faço? Se eu boto o coeficiente aqui agora, esse 3O2, o que vai acontecer? 3 vezes 2, 6 oxigênios. Com mais 1 do etanol, 7. Aí deu certo o balanceamento.
Então, o oxigênio, que é o balanceamento chato, eu deixo por último. Beleza? Aí fica desse jeito. Vamos confirmar então se está balanceado? Vamos contar o oxigênio. 1 no etanol. 2 na molécula de oxigênio, mas eu tenho 3 moléculas de oxigênio. Total dá 6. Somando, 7. E aqui do outro lado? 2 vezes 2, 4. Então, nessas moléculas aqui, eu tenho 4 oxigênios. E aqui? 3 vezes 1, 3. Então, eu somo os 2, 7 oxigênios. Olha lá, ó. E carbono? Carbono tá fácil. Tem 2 nessa molécula aqui. Nessa outra tem 1, mas eu tenho esse coeficiente estequiométrico. Então, 2 carbonos. E aqui, ó, 6 hidrogênios. Do outro lado, eu tenho 3 vezes 2, que dá 6 hidrogênios também. Então, agora o Thanos curtiu de novo. Ó, perfeitamente balanceado a nossa reação. Tá com a mesma quantidade de todos os átomos do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Beleza? Então, esse é o raciocínio que a gente vai utilizar para fazer balanceamento. Geralmente, a gente acaba resolvendo por tentativa e erro, mas não é sair fazendo de qualquer jeito. Essa dica ajuda muito, que é começar a fazer por esses átomos aí, né? Que só estão presentes em uma substância do reagente e em uma substância do produto. E aí, pessoal? Tá beleza aí até agora? Tá fazendo sentido o negócio? Depois aí vocês olham os slides lá bonitinho para treinar, ver se vocês estão acertando as contas. Se vocês só não estão acompanhando e na hora de fazer dá tudo errado. Beleza. Então, vamos agora chegar na parte maligna, que é a parte do que a gente vai descobrir quem que é o mol. Beleza? Isso daqui é importante lá no Breaking Bad, porque o pessoal precisa saber calcular, né, a massa que eles vão utilizar de cada reagente para fazer a metanfetamina dar certinho. Tô até com a camiseta aqui do Breaking Bad. Quer ver? Se eu levantar, acho que eu vou fazer bosta aqui. Não é nem pra chegar minha cadeira pra trás que eu tô derrubando o negócio. Mas aqui, ó. É o Walter White com o negócio do... montado no trono do Game of Thrones de metanfetamina. Essa é estilosa. Vantagem de fazer faculdade de química. Você compra essas camisetas legais nos eventos. Aí, ó. O que você vai ter, então, nessa estequiometria? Eu tenho que ver qual vai ser a proporção, né, entre as moléculas, que é o que eu estava fazendo antes do balanceamento. Mas eu vou ter que pensar em muitas moléculas. Porque na vida real eu tenho substâncias com uma enorme quantidade de moléculas. Por exemplo, nesse copo de água, vocês têm noção de quantas moléculas tem em um copo de água? Quantas moléculas de água eu vou encontrar? É muita molécula. Certo? Mas quanto que é esse muito? Vamos dar uma olhada. Então, vamos ver o que é essa tal de estequiometria, né? O que eu vou ter que fazer? Essa proporção que os coeficientes estequiométricos me indicam, elas são relacionadas com o número de moléculas, beleza? Então, ó, em um copo de água, 250 ml, se você fizer a conta, volta aqui, spoiler, se você fizer a conta, em 250 ml de água, você tem mais que 83,000,000,000, muito zero, de moléculas de água. Aqui tem 23 zeros, por incrível que pareça, ou como diria meu professor lá do ensino médio, por incrível que parível. Tem 23 zeros aqui. É um número muito grande, é muita molécula de água, certo? Aí fica até ruim de contar, imagina ficar escrevendo isso aí na prova de química. O cara vai ter que te dar um papel A3 lá pra você resolver a prova do Enem, certo? Por isso que a gente acaba utilizando um negócio para facilitar. Igual quando você vai comprar ovo, né? Ovo também, geralmente, você compra de monte. Ainda mais se você for monstrão, bodybuilder das academias, você compra ovo a rodo. Aí, você tem geralmente uma unidade mais fácil de trabalhar quando você fala em quantidade de ovo. Geralmente, você compra ovo em dúzia, né? Aí você fala pro tiozinho da feira, ó, vê uma dúzia de ovo, né? E aí ele vai lá e te dá 12 ovos, que é um jeito mais fácil de contar. Beleza? Então a gente tem uma dessa para química também. A gente tem um jeito mais fácil de contar esses números gigantões aqui. É aí que surge o tal do mol. O mol é um numerão gigante. O que vai ser? Vai ser 6,000,000,000. Então é 6 seguido de 23 zeros. Então, um mol significa 6
né, esse numerão gigante, unidades de alguma coisa. É igual a dúzia. Isso daqui é como se fosse a dúzia da química. Só que a dúzia da química contém esse tanto de unidades. Beleza? Aí é feio de escrever esse número, né? Como eu tava comentando. O cara vai te dar um papiro pra você escrever a prova, né? Um negócio que desenrola. Não. Tem um jeito mais fácil de trabalhar com números grandes na matemática, que é a tal da potência de 10. Como eu tenho 6 multiplicado por 10 23 vezes, né? Eu tenho 23 zeros, aí eu escrevo isso daqui na forma de potência. Eu escrevo 6 vezes 10 a 23, significa que eu estou multiplicando por 10 23 vezes. E aí que surge essa constante aqui que eles chamam, né? Que é esse número do mol, que é a constante de Avogadro, que foi esse carinha aqui, ó, rapaz, bonito, o Avogadro, que trabalhou com isso daqui e chegou nessa constante. Beleza, o exemplo aqui, ó. Se eu tenho 1 mol de molécula de água, o que isso significa? Significa que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. E mol posso usar para contar qualquer coisa. Por exemplo, quantos átomos eu tenho em 1 mol de molécula de água? Ó, cada moléculinha de água tem 3 átomos, né? Se eu tiver 1 mol de moléculas, eu tenho 3 mols de átomo. Se eu estiver pensando nessa molécula de água, né? Então a quantidade de átomos é 3 vezes maior. Aí eu coloco 18 vezes 10 a 23. Beleza? Então, mol é um negócio que eu uso para contar coisa, não precisa ficar com medo não. É só porque o número em química geralmente é muito grande, a gente tem um negócio, uma unidade muito grande para poder contar coisas na química. Tá aí, beleza? Vamos ver aqui. Calma aí. Nossa senhora, agora eu vi que vocês comentaram bastante aqui. Aí, vamos ver. Eu lembrei da sugestão, botei o fundinho do Breaking Bad. Nossa, imagina fazer prova. Eu tô imaginando que essa prova em papel A3 não deve ser numa carteira em tamanho pra caber papel A3. Deve ser aquela carteira triste com A3 devia ficar caindo. Nossa, eu odiava isso no vestibular. A massa molar a gente vai ver então como é que calcula. Seguinte, ó. Pra gente calcular esse negócio da massa molar, a gente vai precisar lembrar de um negócio que a gente viu lá nas primeiras aulas. Famoso, vamos lembrar, vale a pena ver de novo. Aqui, ó, definição de U. O que era o U? Era a unidade de massa atômica. Era uma unidade de medida que eu usava para medir a massa de átomo, né? Ela foi feita com referência no átomo de carbono 12. Ela era 1/12 dessa massa do átomo de carbono 12, e isso em quilos equivale a essa quantidade feia aqui. Bem pequeno. Um átomo é muito, muito, muito pouco pesado. Então, vamos fazer uma conta lá. Vamos ver se a gente está manjando o conceito. Quanto pesa 1 mol de átomos de carbono 12? O que eu vou fazer? Ó, qual que é a massa do carbono 12? 12U, né? Lembra? Esse número de cima, o número de massa, está falando a massa do meu átomo. Aí U equivale a isso daqui. Então, para eu descobrir a massa de um átomo de carbono, eu faço 12 vezes esse número. Certo? E aí, o que vai me dar? Como é que eu faço conta com potência aqui? Primeiro eu tenho que multiplicar esse número aqui. Certo? Esses dois números que estão... que não são potência de 10. Aí, dá essa conta aqui. É só fazer isso. 19,92 vezes 10 a menos 27. Só não é, né? Isso aqui tem que treinar bastante, pessoal. Porque tempo é uma coisa muito importante no vestibular, infelizmente. Então, você tem que ficar craque nessas continhas de vezes e dividir com vírgula para conseguir fazer um negócio rapidinho. Mas aqui a gente vai focar não na velocidade de conta, né? Vamos focar em... Esquece a conta, finge que você vai acertar, depois você treina, mas presta atenção, então, no raciocínio. Ó, 1 mol de átomo de carbono, então. A gente sabe quanto pesa um átomo. E 1 mol, o que a gente faz? Que é 6 vezes 10 a 23, né? A gente lembra do mol. Se eu sei que um átomo de carbono pesa isso daqui, eu vou multiplicar esse negócio, esse número aqui, por 6 vezes 10 a 23, porque aí eu descubro quanto pesa 1 mol de átomo de carbono. Agora, vocês vão ver que bonito esse negócio aqui. Ó, vou falar para vocês, o resultado dessa conta dá 0,012 quilogramas. Se a gente converter, lembra, para passar para grama, eu tenho que multiplicar por 1000. Passando quilograma para grama, né? Porque 1 quilograma tem 1000 gramas. A gente obtém um total de 12 gramas.
Perceberam o negócio, ó? Um átomo de carbono pesa 12 U. Um mol de átomos de carbono pesa 12 gramas. Olha lá, ó. Eu acabei de falar. Bonito, né? Precisa nem fazer conta. O mol e essa tal de unidade U aí foram definidas de uma forma que quando você multiplica, dá certinho. Beleza? Então fica fácil calcular quanto pesa um mol de alguma coisa. O Avogadro não achou esse número à toa aí, o cara é brabo. Aí você vê assim, não precisa nem fazer conta. Aí isso aqui ganha o selo delícia de qualidade. Você olha, vou precisar fazer conta? Não vou. É só botar o mesmo número e mudar a unidade. Bonito, né? Então toda vez que você olha na tabela periódica e vê a massa lá, você sabe que aquela é a massa do átomo. Se você tiver um mol daquele átomo, é só trocar U por gramas. Essa vai ser a conta, beleza? Então um mol de átomos de carbono pesa 12 gramas. E é essa continha que a gente faz. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui para a molécula de água. Agora não é um átomo só, uma molécula, já complicou um pouco mais. Uma molécula de água, o que ela é? Ela é composta de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. O que eu faço? Vou na tabela periódica e vejo qual que é a massa, né? Que esse número aqui está embaixo nessa tabela, ó. Lembra? O número quebrado é a massa. Eu vejo qual que é a massa de cada átomo. Aqui dá pra estar arredondada, né, pessoal? Nunca precisa calcular tão bonito assim, ó. Então a massa do hidrogênio é 1U e a massa do oxigênio é 16U. Se eu somo tudo, então, para a molécula de água, eu tenho que essa molécula pesa 18U. E agora? Quanto que pesa, então, 1 mol de moléculas de água? Se uma molécula pesa 18U, 1 mol vai pesar quanto? Tem aquela relaçãozinha fácil, né? O selo delícia de qualidade. Essa conta é bonita, porque dá o mesmo número, é só colocar gramas. Essa massa aqui está pensado para dar o mesmo número em gramas, beleza? E agora, quanto pesa 0,35 mol de água? Agora tá mais difícil. O que a gente faz? Mesma coisa. A gente viu, né, que a massa de uma molécula de água é 18U. 1 mol de moléculas de água, então, a gente viu que são 18 gramas, porque a conversão é fácil, né? Os números estão feitos para dar certo. E aí, o que eu faço? Eu falo, se eu sei que 1 mol de moléculas de água pesam 18 gramas, 0,35 mols de moléculas de água, X. Aí, o que eu faço? Famosa regra de 3. Aí que vem a zoeira que química só tem a regra de 3, mas regra de 3 tem que ser respeitada. Ferramenta mais útil da face da Terra, né? Aí o povo zoou que na química do Enem você resolve tudo com regra de 3. Qualquer coisa lá, tipo, tem conta? Se pá, eu acho que eu vou fazer uma regra de 3, hein? E pior que dá certo, na maioria dos casos. Beleza? Então, eu faço uma regrinha de 3 para descobrir esse tipo de exercício, né? Então, eu multiplico em cruz aqui, ó. 1 vezes x, 0,35 vezes 18. Fazendo essa continha aqui, eu chego em 6,3 gramas. Então, essa é a massa de 0,35 mols de moléculas de água. Beleza essa conta, pessoal? Quando eu tenho uma quantidade diferente de 1, é só fazer a regrinha de 3. Tá, então... É tipo isso, né? Eu lembro que eu fazia questão de resolver tudo com regra de 3. É bem mais fácil o negócio. Só depois da faculdade você costuma resolver as coisas com fórmula, fica meio intuitivo. Mas aqui não precisa ficar decorando fórmula, não. Vamos tentar no raciocínio mais fácil, regrinha de 3, que a gente tá entendendo o que acontece. Beleza. Esse negócio aí está relacionado com a tal da massa molar, beleza? O que é a massa molar? É a grandeza que representa a massa de 1 mol de uma determinada substância. Então, se eu digito no Google famoso, dá uma googlada lá, ó, massa molar água, digitei lá. Aí o Google me falou, 18,01, deu um número gigantão lá, gramas por mol. O que esse treco aí significa? Significa o quê? Significa que 1 mol de moléculas de água vão pesar aproximadamente 18 gramas. Tá vendo? 18 gramas é o que pesa 1 mol de água. É isso que significa essa unidade. Olha lá, escrito agora. Certo? Então, isso que é o significado da massa molar, que é o que a gente tinha calculado na regrinha de 3, né? Então, se a gente tivesse dado aqui a tal da massa molar, a gente consegue fazer a regrinha de 3, né? A gente olha na tabela periódica para calcular a nossa massa molar.
é só somar a massa de todos os átomos que compõem a molécula e a gente descobre a tal da massa molar, que é o que a gente usa para fazer a regra de 3, porque a gente sabe que 1 mol dessa molécula pesa essa quantidade, certo? Então essa que é a utilidade da massa molar. Então, ó, o que eu estou relacionando? Eu relaciono massa com número de mols. É isso que a massa molar está fazendo. Ela tem esse poder de relacionar essas duas grandezas. E aí tem como escrever em formulinha, assim. Eu posso escrever assim, ó. N igual a eminho sobre emão. O N vai ser número de mols. O M, a massa da substância. E emão é essa tal da massa molar. Beleza? Então pode fazer com fórmula. E pode tentar fazer na regra de 3 também. Os dois jeitos dão certo. O legal é que se você faz desse jeito, aí geralmente a gente só coloca números nas contas, né? Se eu colocar aqui todos os números com a sua respectiva unidade de medida, eu vou ver que dá certo. A hora que eu coloco gramas e divido isso daqui por gramas por mol, o resultado dessa conta sai em mol. Se eu pensar nas unidades de medida como se fossem tipo x, y, fosse letra matemática, né? Vai dar o resultado em mol, que é o que está do lado esquerdo da equação. Então, até as unidades dão certo na conta. É daí que surge a fórmula. Mas, regra de 3 eu acho mais fácil, mas quem gostar de fórmula, tá aí. Então, ó, vamos resolver um exercício aí, para ver se a gente tá brabo do negócio. Exercício do Enem, ó. Um brasileiro, ele consome em média 500 mg de cálcio por dia. Quando a quantidade recomendada é o dobro, o brasileiro sempre criminando o negócio. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Então, beleza. Então, a gente já sabe que tem que consumir cálcio, senão vai dar isso daí. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 para a constante de Avogadro. Isso aqui é comum, tá, gente? Geralmente o vestibular é firmeza com essas decorebas. Ele dá o valor das constantes pra gente. Então a gente já sabe, ó, a constante de Avogadro tá me falando que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 unidades de alguma coisa. Então vamos continuar lendo. Massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol. Ah lá, isso está me indicando quanto que pesa 1 mol de cálcio, né? 40 gramas. Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Bora fazer conta. Escrever os dados do problema. Primeiro passo. 500 mg de cálcio. Ele deu a massa molar do cálcio, que é 40 gramas por mol. E ele quer saber, o que eu preciso saber? Quantos mols essas 500 mg equivalem? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa. Miligrama não é uma unidade bonita para eu trabalhar. Por quê? Porque a massa molar está em gramas por mol. Eu preciso de massa em grama. Tudo fica mais fácil para a gente calcular quando está em grama. A gente tem que fazer a conversão. Vocês lembram como é que faz conversão? Olha a tabelinha aqui. Isso daqui tem até uma manha para decorar, né? Eu lembro que eu usava um negócio bem bizarro aqui. Vou explicar o que é esse negócio. Isso daqui, ó. Quando você acorda de manhã com vontade de fazer o número 2, geralmente o negócio é brabo. Porque pro seu corpo, por isso te acordar, a situação tem que estar feia. Aí o negócio é complicado quando é de manhã, né? Aí o que a gente lembra? A gente lembra de coelhinho. Porque, ó, vê os prefixos aqui, né? Tudo é grama. E aí a gente tem o prefixo que indica a quantidade, né? A unidade de medida. Quilogramas, hectogramas. Tem esse prefixo que a gente chama, né? O quilo, o hecto, aqui a decigrama, centigrama. Isso daqui tá me indicando o tamanho da unidade de medida de massa. Aí, ó, pra gente lembrar, ó, kg de... Ah, mas tem um jeito de lembrar que é legal, um jeito bom de lembrar é com metros, né? Com metro fica bonitinho, grama fica meio esquisito. Mas se ao invés do grama tiver metros, o que a gente lembra? Fica bonitinho, fica assim, ó, kg de manhã dói o coelhinho muito. Porque de manhã o negócio é complicado quando te acorda pra você ir no banheiro. Beleza? Então o famoso kg de manhã dói o coelhinho muito. E aí se você quiser saber a conversão de gramas, que é essa daqui, é só trocar o metro pela grama. Porque é o mesmo sistema de unidades, né? O sistema métrico. É tudo de 10 em 10. Então, como é que a gente faz? Miligrama tá onde? Tá aqui. Eu quero passar isso para grama, que tá aqui. Quantas casas eu tenho que andar nessa escalinha de conversão? 1, 2, 3. Eu tô andando para esquerda. Então, eu tenho que dividir por 10 para cada casa que eu ando. Então, ó, eu tenho 500 miligramas, eu andei 3 vezes. Então, eu tenho que dividir 500 por 10... 3 vezes.
Então, se eu dividir 500 por 10 três vezes, é a mesma coisa que eu dividir por 1000, né? No fim das contas, é uma divisão por 1000. Olha lá, ó. Dá meio grama de cálcio. Então, esse daqui que é o jeito que eu faço a conversão de miligramas para gramas. Então, sempre trabalhar com o negócio em gramas, para química, né? Para eu poder usar massa molar. Beleza. Descobri que esses miligramas de cálcio, na verdade, é meio grama. O que eu faço agora? Eu uso a tal da massa molar, a informação que ela me dá. 1 mol de cálcio pesam 40 gramas. E eu sei que 1 mol de cálcio, ó, outra relação que eu posso fazer, tem 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. O que eu faço agora? Eu quero 40 gramas? Não quero, não é isso que eu tenho. Eu tenho meio grama. Essa é a recomendação diária de consumo de cálcio, então é isso que eu tenho que descobrir. O que ele quer saber? Ele quer saber quanto que esse meio grama equivale em número de átomos. Então a gente vai lá, coloca lá na coluninha do número de átomos. Aí você já olha assim, eu já sei o que você está querendo fazer aí. E é o que eu quero fazer também. Prau! Regra de 3, né? Pode fazer. Então a gente faz a nossa regrinha de 3, multiplica aqui em cruz. Aí resolvendo essa continha, na hora é mais difícil, né? A continha demora um tempo, não é tão rápido assim igual eu tô fazendo. Mas se você fizer a continha, acertar a continha bonitinha, o resultado disso daqui vai dar 0,075 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Beleza? Se você for olhar no enunciado, você vai lá e fala, nossa, estou em choque. Não tem esse número aí, esse negócio no enunciado, das minhas opções de resposta. Por quê? Porque geralmente eu não deixo o número assim, com tanta vírgula. Eu faço uma conversãozinha, né? Eu quero deixar o número dessa forma aqui. Qual que é a lógica dessa conversão? Ó, eu transformei 0,075 em um número maior, tá vendo? Eu andei 2 casas com a vírgula. Eu fiz esse número ficar um número grande. Antes era um número pequenininho, agora virou um número grande. Mas eu não quero mudar meu número. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que mudar a minha potência de 10. Se eu andei com a vírgula, eu andei com os números aqui para a esquerda, né? A minha vírgula foi deslocada para a direita. Ou seja, se eu fiz o número ficar grande, eu tenho que fazer a minha potência de 10 ficar pequena. E aí, qual que é a regra? Eu mudei 2 casas, então eu diminuo 2 aqui na minha potência de 10. Antes era 23, agora tem que ser 21. Isso daqui é importante treinar, tá, pessoal? Usa muito para química e física, essa tal da notação científica. Então isso aqui é bom procurar umas aulinhas, testar para ficar bem craque nessas contas de potência. Beleza? Então descobri que 0,5 gramas de cálcio equivalem a 7,5 vezes 10 a 21 átomos de cálcio. Aí agora... tá lá, ó. O que eu vou? Prau! Letra A, acertei. Certo? É assim que eu faço exercícios de cálculo estequiométrico, que é quando eu vou ter que relacionar a massa de uma coisa com o número de mols, ou com o número de átomos, beleza? Eu posso fazer essas duas relações. Massa com mol ou massa com átomos. Vamos ver se alguém tem dúvida aí nesse negócio. Vamos ver, ó. Ah, tá. Pera aí. Vamos ver se eu criminei na interpretação de texto. Ah, aí ó, é o crime da interpretação, tá vendo? Às vezes não é a matemática nem a química que te pega, a interpretação. Tem que ficar esperto no Enem, ó. Era isso daí mesmo. O que ele falou? Que essa quantidade que a gente calculou é a quantidade errada. Que o brasileiro deveria consumir o dobro. Então, qual que é o dobro dessa quantidade aí? O dobro dessa quantidade é a alternativa, vamos ver aqui, ó, que a gente calculou é o errado. Então tem que ser o dobro. O dobro, então, vai dar... Pera aí, quanto que a gente tinha calculado? 7,5 vezes 10 a 21. E aí, então, tem que ser a alternativa B, né? Tem que descer um negocinho. Depois eu corrijo lá. Meu pessoal tá esperto. Bom que tá esperto na aula. Depois eu corrijo lá o gabarito. É B mesmo.
Mas as contas que a gente fez estavam certas. A gente só esqueceu de multiplicar por 2 porque ele pediu, que ele falou que o certo era consumir o dobro disso. Beleza? Então a gente tem que ficar esperto na química e no português do negócio. Certo? Como é que a gente faz agora quando a gente tem estequiometria em reações químicas? Beleza? Porque no nosso cotidiano a gente está muito habituado a trabalhar com a massa das coisas, certo? A gente tem que trabalhar, então, com massa, porque na vida real não é fácil ficar contando o átomo, né? Você não consegue pegar um microscópio e ficar olhando para quantos átomos você tem. Então, mas na reação química, quando a gente tem reações, a lógica das reações químicas, né, toda a proporção da reação química é baseada no número de átomos. Então, a gente precisa fazer essa relação entre massa e número de átomos. Porque tem coisa, né, como a reação química, que só faz sentido com relação ao número de átomos. Ó, exemplo aqui, por exemplo, ó, uma criança. Geralmente, quando você fala de uma criança, assim, por exemplo, nasceu seu irmão, seu irmãozinho lá. Você fala, nasceu meu irmão, um irmão. Você não fala, tipo, nasceu 3,9 kg de irmão. Aí, por exemplo, você vai comprar um berço para sua criança. A regra é assim, uma criança precisa de um berço. Não é 8 kg de criança precisa de 2 berços, aí se sua criança pesar menos, você compra um berço só. Se ela nascer muito levinha, você corta o berço no meio que deve dar certo. Não é assim, certo? A proporção de bebê e berço é com relação a número, não com relação à massa. Reação química é a mesma coisa. A gente precisa saber número de moléculas, não massa das substâncias. Então, por isso que a gente faz essa conversão do cálculo estequiométrico. Então, ó, exercício resolvido de cálculo estequiométrico. Lá, ó, no Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Então, ó, vamos considerar o processo de combustão completa do gás de cozinha composto exclusivamente por butano. Butano é esse rapaz aqui. Aí ele quer saber a mínima quantidade desse gás que o japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária. Então, é o seguinte, ele quer cumprir a meta só queimando menos gás. Lembrando então que quando a gente queima o gás, a gente gera CO2. Beleza. Ele quer gerar 1 kg de CO2 a menos. Então eu tenho que descobrir quanto que isso está relacionado com o gás. Eu posso pensar com relação a massas? Não posso. Eu vou ter que converter essa massa para número de mols para eu poder pensar na minha reação química. Então, ó, vamos lá. Vamos fazer qual que é a ordem de raciocínio de exercícios de mol. Passo 1. Eu tenho que encontrar a reação química, se o exercício não me fornecer. Então, qual que é a reação? Ó? É uma reação que emite CO2 a partir da queima do butano. Então, butano é reagente e CO2 é produto. Esse tipo de reação, né, que a gente tem um combustível que queima gerando CO2 e água, é a tal da reação de combustão. Aqui a gente nem precisaria balancear a reação de combustão inteira. O interessante era só saber qual que era o coeficiente estequiométrico que relaciona essas duas moléculas aí, né? Porque o importante vai ser o carbono. Mas vamos fazer a reação completa aqui, só para a gente aprender mais. Essa seria uma reação de combustão. Combustível reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Beleza. Tá balanceada? Não tá. Ó, já tá errada a quantidade de carbono, tá estranho. Vamos ter que balancear. Esse é o passo 2. Toda reação que você vai usar no cálculo estequiométrico tem que estar balanceada. Então, vamos começar. Por onde que a gente começa? Átomos que estão só em uma substância no produto e só uma substância no reagente. Carbono é um deles. Na verdade, a gente só precisaria balancear o carbono. Por quê? Porque quando a gente balanceia o carbono aqui, ó, tá vendo? A gente tá relacionando butano com CO2, balanceando o carbono. É isso que a gente precisa, saber a proporção entre esses dois. Então, ó, butano tem 4 carbonos, CO2 tem um só. O que a gente tem que fazer? Colocar o coeficiente estequiométrico 4 para ficar agora com 4 átomos de carbono. E assim a gente sabe que para cada molécula de butano que a gente queima, ela vai gerar 4 moléculas de CO2. Essa era a informação importante, não precisava nem continuar o balanceamento. Mas vamos continuar aqui só para deixar bonito. Ó,
para balancear hidrogênio, tem que botar o coeficiente 5 na água. Para balancear o oxigênio, aqui, ó, é aquele negócio, né? Agora a gente coloca um fracionário aqui, que a gente não tá interessado no oxigênio, deixa o fracionário mesmo que tá bom. Tá vendo? 13/2 vai dar o número certinho quando a gente faz a conta aqui, essa seria a reação balanceada. Mas a gente precisava só desses dois. Por quê? Olha o importante aí, é essa proporção. Eu preciso saber que uma molécula de butano gera 4 de gás carbônico. Aí a gente tá quase, isso era o principal do exercício. Quando a gente acha a proporção entre as duas substâncias que ele quer, já é meio caminho andado. O tesouro tá na sua cara lá, a resposta certa, tá chegando. Então como é que a gente faz para chegar no tesouro? Tem que converter as massas que ele me deu para mol, para eu poder utilizar esse raciocínio da reação química. Porque, ó, a proporção em reações químicas serve para número de moléculas, né? Eu posso relacionar que uma molécula de butano forma 4 de gás carbônico. Eu posso falar também em outras quantidades de molécula que seguem essa mesma proporção. Eu posso falar que 1 mol de moléculas de butano formam 4 mols de moléculas de gás carbônico. Proporção em mol também vai dar certo, beleza? Então, aí é o seguinte, 1 kg de butano formam 4 kg de gás carbônico? Não posso falar isso, de jeito nenhum. Na química, a gente não pode relacionar massa de uma coisa com massa da outra a partir da reação química. Não pode. É o crime do crime do crime da química. A gente só pode relacionar número de moléculas e número de mols. É isso que a proporção está me dizendo. Proporção não está falando nada sobre massa. Então, por isso, a gente tem que converter primeiro para mol. Então, ó, 1 kg de CO2 é o que a gente tem em massa. Posso usar na proporção? Não. Tem que transformar em mol. Como é que eu transformo em mol? A partir da massa molar. Ó. Primeira coisa, converte esse quilo aqui que tá feio para trabalhar. Vamos trabalhar com gramas. 1 quilo, então, são 1000 gramas. E agora? 1 mol de CO2 pesam 44 gramas. Da onde que eu tirei isso? Da massa molar. Quantos mols de CO2 eu vou obter? Não sei. Mas eu sei que a massa que eu tenho de CO2 para ser reduzida é de 1000 gramas. Então eu tenho que descobrir quanto que esses 1000 gramas equivalem em número de mols de CO2. E aí é só fazer a regrinha de 3, não tem segredo. Resolvendo a continha aqui, ó, multiplicando em cruz, a gente vê que vai ficar 1000 dividido por 44, e isso vai dar 22,7 mols de CO2. Então, 1 kg de CO2 é 22,7 mols. Como é que eu sei essa relação? A partir da massa molar, fazendo regra de 3. Beleza? Vamos ver se alguém está com alguma dúvida mortal, mortífera. Acho que essa aula vai passar um pouquinho também, a gente vai roubar um tequinho do horário do outro professor. Tem coisas infinitas. Então, ó, passo 4, utilizar a proporção. Agora eu posso utilizar a proporção. O que eu vou encontrar? Agora eu vou encontrar o número de mols de butano que eu preciso para gerar essa quantidade de moléculas de gás carbono, certo? Então, 1 mol de moléculas de butano geram 4 mol de moléculas de gás carbônico. Que é o que eu tô querendo, que é essa relação aqui que eu tenho entre essas duas, eu tô querendo reduzir o gás carbônico, né? Quanto que eu tenho de gás carbônico naquele 1 kg? Eu tenho 22,7 mols. E aí, isso corresponde ao quê? Em butano. Qual a quantidade de butano que gerou isso? X. Agora eu faço a minha regrinha de 3, certo? Eu tô relacionando agora, a partir da reação química, o número de mols de butano e de gás carbônico. Tinham dúvidas? Que a gente ia resolver isso com regra de 3? Olha lá, ó. Se a gente resolver, então, essa continha, a gente vê que 5,7 mols de butano, aproximadamente, que vão gerar 22,7 mols de CO2, né? Se eu fizer isso aqui vezes 4, dá isso. Sempre quando eu queimo butano, então, eu gero uma quantidade 4 vezes maior de moléculas de CO2. Essa é a proporção. E isso daqui vai gerar 1 kg de CO2.
Na real, eu tô dando umas aproximadas, né? Umas acochambradas, mas vamos ver por que a gente faz isso. Ó, tá vendo que os valores estão bem longe um do outro, assim? Não tem, tipo, 0,25 e 0,26. Então, quando os valores estão mais distantes, a gente pode fazer umas aproximações mais vagabundas, né? Dá pra dar uma aproximada melhor. Mas aí, quando começa a ter valor muito perto, aí você bota mais umas casinhas lá na conta de garantia, pra não dar errado. Mas vamos dar uma aproximada aqui. 5,7, então. O que a gente faz? Descobrir o número de mols de butano. E agora, ele quer número de mol? Não quer, quer massa. Então a gente volta. Então sempre a reação química, esse vai e volta. Ele sempre me dá a quantidade de massa, mas eu não posso usar na reação. Então é sempre assim, ó. Converto para mol, uso na reação química, obtenho uma quantidade em mol e eu tenho que converter de volta para massa. Ah lá, ó, vamos passar para massa, né? Essa quantidade de mol de butano. Como é que a gente passa? A partir da massa molar. Ah lá, 1 mol de butano, 58 gramas. Quanto que a gente tem de butano? Não é 1 mol, é 5,7. Isso pesa X. Fazendo a continha da regra de 3, a gente vê que isso são 330,6 gramas de butano. Mas aí, no nosso exercício, as respostas estão em quilo. Então, é só dividir essa quantidade por 1000, né? Que a gente vai chegar em aproximadamente 0,33 kg de butano. Aí é o tesouro, aí é a resposta final. Beleza? Aí chegou, é tetra, chegamos na resposta final. Essa daí eu acho que é isso que eu lembro, que essa deu uma conferida no gabarito pra ver se não tinha errado conta. Eu acho que essa daí é esse daí mesmo. Mas se alguém achou algum erro aí, alguém foi ligeiro, pegou um erro, pode falar. Segue isso, tá vendo? Por exemplo, propano que tem 3 átomos de carbono geram 3 CO2, é sempre assim. Depende do número de carbonos que tem na nossa molécula do combustível. Tá. Então, resumão. Esses são os exercícios básicos de mol. Se você entender esse raciocínio, você entende o dos exercícios mais complicados. Então, qual que é o raciocínio? Eu tenho um dado, que geralmente é a massa de uma substância, e eu tenho uma reação química. Aí, por exemplo, eu tenho a massa de hidrogênio, quero saber quanto que eu formo de água. Posso usar massa na minha reação química? Não posso. Reação química é um negócio que só aceita mols e número de moléculas. Então, ela indica essa proporção em relação ao número de moléculas e quantidades em mols. Por quê? Aqui, na verdade, depois eu falo por quê, Como que eu faço essa relação? A partir dos coeficientes estequiométricos. Por isso que a minha reação química tem que estar balanceada, para poder ter a proporção correta, né? E isso daí vem lá da lei do Lavoisier, que eu tenho que ter conservação de massa. E eu tenho que ter o mesmo número de átomos de cada tipo no lado dos produtos e no lado dos reagentes. Então, o que eu tenho que fazer para poder usar a massa que ele me deu na reação química? Eu tenho que converter para número de mols. Como é que eu faço isso? A partir da massa molar. Massa molar relaciona massa e número de mols. Beleza, agora eu posso jogar na reação química. Qual que vai ser a resposta? Se eu dou um número de mols de uma substância para a reação química, ela me fala quanto que é formado de outra, certo? E aí eu consigo achar a resposta do exercício. Então, se eu sei o número de mols de uma substância que está na reação, eu sei o número de mols formado de todas as outras, a partir da proporção. Beleza, mas geralmente o exercício não quer a resposta em mol, ele quer em massa. O que eu tenho que fazer? Eu passo de volta esse dado para a massa, através da massa molar dessa outra substância. Por isso que não pode relacionar. Aqui eu tenho uma massa molar, aqui eu tenho outra. São substâncias diferentes, então eu tenho massas molares diferentes. Aí por isso que a relação com massa não dá certo. E aí eu chego no meu resultado final. Então entenderam o resumão de exercício de mol, pessoal? Esses exercícios mais simples de mol são todos a partir desse raciocínio. Tenho que usar reação química só com quantidades em mol, e para isso eu tenho que converter massa para número de mols. Beleza? E esse é o esquemão do sucesso. Então agora, só para terminar, mais uns minutinhos só que a gente vai roubar do professor, do plantão,
Vamos ver uns outros exemplos de exercícios mais complicados, mas vamos focar mais em trabalhar o raciocínio por trás. Beleza? Aqui a gente trabalhou resolução e tudo mais, mas vamos passar rápido nas contas e focar no raciocínio. Ó, outras propriedades que a gente vai ter. Reagente limitante e reagente em excesso. Reagente limitante e reagente em excesso. Um exemplo, quando eu vou fazer bolo. Imagina que você tem um tio que é dono de uma granja lá, o seu famoso tio granjeiro. Aí, geralmente, quando você tem tio que trabalha alguma coisa, parente, sei lá, um parente que planta alface. Sempre tem alface, sempre te dá alface de presente. Aí o tio que planta galinha, né? O tio que cria galinha, obviamente não vai ser diferente. O tio da galinha, ele vai sempre aparecer com ovo pra você. Então, e nunca pouco, né? Chega lá, toma um pouquinho de ovo pra você. Vral! Te dá 10 mil caixas de ovo. Aí você fala, puta merda, o que eu vou fazer com tanto ovo? Aí você fala, deixa eu fazer uns bolos pra acabar com esse tanto de ovo aí. Então você fala, já era, resolvi o problema, vou fazer bolo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter a receita do meu bolo. Receita do bolo, então, tá vendo? 2 xícaras de... Acho que deve estar pequeno, não sei se dá pra ver. Xícara de açúcar, xícara de farinha, margarina, ovos, leite e fermento. Beleza. O que eu preciso, então? 3 ovos é o que eu vou usar pra cada receita de bolo. Então, nossa, eu vou fazer um monte de bolo. Meu tio me deu ovo pra caramba. E eu só preciso de 3 pra fazer um bolo. Aí, beleza. O que eu vou fazer? Vou fazer, então, minha receita. Chego lá com meu monte de ovo pra fazer bolo. Aí eu vejo o seguinte. Acabou farinha, eu tenho pouca. Não dá pra usar tudo isso de ovo pra fazer bolo. Por quê? Eu contei lá, eu só tenho 6 xícaras de farinha. Então, não tem como. Cada bolo vai 3. Então eu só posso fazer 2. Não adianta ter esse punhado de ovo se eu não tenho farinha suficiente. Aí é a mesma relação que a gente tem nas reações químicas. Tem reação que a gente tem um reagente que está em excesso e tem um reagente que a gente tem só um pouquinho. E aí não dá para completar a reação do jeito que a gente quer. Por quê? Vai ter um reagente que é o limitante. Aqui no caso do exemplo, a farinha, que eu tenho farinha de menos. Então, não dá para fazer tanto bolo usando tudo isso de ovo. Então, os ovos estão em excesso. Aí o raciocínio na química é desse tipo. Então é o seguinte, exercício resolvido. O ácido acetil salicílico, que ele é chamado de aspirina, é obtido com ácido acético a partir da reação do ácido salicílico com anidrido acético. Então ele dá a reação. Aí ele quer saber a massa do reagente limitante, sabendo que eu utilizei 12,5 gramas de ácido salicílico e 15,8 gramas de anidrido acético. Então, vamos identificar quem que é quem. Vamos fazer um codiguinho de cor aqui. Ácido salicílico, esse rapaz aqui. Esse rapaz da fórmula. E eu tenho 12,5 gramas dele. O anidrido acético, esse outro rapaz aqui dos reagentes. E eu tenho essa massa de anidrido acético. Beleza? Esses são os dados do meu exercício que eu tenho que saber extrair. Aí é o seguinte, eu tenho que descobrir se tem alguém que está em excesso e se tem alguém que é o reagente limitante, que está em falta. Tem, né? Porque ele falou que eu tenho que achar o excesso, então tem alguém que está em excesso aí. Quem que vai ser o tal do rapaz que está em excesso? O que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular o número de mols de cada um para eu saber se está em excesso ou não. Por quê? Porque tudo que tem reação química envolvido, o raciocínio é com base no número de mols. Eu derrubei meu microfone, vamos arrumar ele. Tá. Seguinte. O que eu vou ter que fazer? Calcular as massas molares. Como é que eu calculo massa molar? É só ver quantos átomos eu tenho de cada tipo na minha fórmula, lembra? Aqui tá um pouco mais complicada a conta, mas é o mesmo raciocínio. Tenho 7 átomos de carbono, 6 de hidrogênio, 3 de oxigênio. Olho na tabela periódica. Sei que cada átomo de hidrogênio contribui com 1 na massa molar, cada átomo de oxigênio contribui com 16, cada átomo de carbono contribui com 12. Aí eu coloco isso daqui como se fosse uma equaçãozinha matemática, faço a distributiva, né? Troco aqui os átomos pela massa lá da tabela periódica e descubro a massa molar. É assim que eu descubro massa molar, então. Vou somando a massa de todos os átomos. E aí tem aquela conversão fácil, né? Se eu quero saber a massa de 1 mol do átomo,
aí a conversão é o mesmo número. Aí surge o grama por mol. Ah lá, mesma coisa, mesmo raciocínio para obter a massa molar do anidrido acético, a partir da tabela periódica, somando a massa de cada átomo. Beleza, descobri massas molares. Tem que tomar cuidado para não errar essa conta é louco pra gente errar, cheio de numerinho. Ixi, beleza. O que a reação tá me falando? A reação tá me falando que a proporção de moléculas de ácido salicílico e de anidrido acético é 1 para 1, tá vendo? Não tem coeficiente aqui, então significa que é 1. Significa que é uma molécula dessa para uma dessa. Qualquer coisa que tiver fora dessa proporção não vai reagir. Eu tenho que ter sempre o mesmo número de moléculas reagindo. Vamos ver quantas moléculas a gente tem? O que a gente faz? Ó, pego a massa do ácido salicílico, divido pela massa molar do ácido salicílico. Eu posso fazer isso em vez da regra de 3, tá vendo? Ó, a conta vai dar em mols o resultado. Esse é outro macetinho, isso daqui é usando a fórmula, beleza? Vai mais rápido, mas a gente tem que ficar esperto no raciocínio para não inverter a posição desses dados. Ó, e se eu fizer a mesma coisa para o anidrido acético? Massa de anidrido acético dividido por massa molar de anidrido acético. Eu vou obter 0,15 mol de anidrido acético. Qual que é a proporção da reação? 1 para 1. Quantos mols eu tenho de cada um? Não tá igual. Então tem alguém aqui que tá sobrando. Quem que é? O ácido salicílico é o que é o limitante, né? E o anidrido acético é o que está em excesso, porque ele está em maior quantidade. E era para eles estarem com a mesma quantidade se a reação ocorresse perfeitinha de acordo com a estequiometria. Então colocaram anidrido acético demais. Qual que era a pergunta? A pergunta era a seguinte: qual é a massa do reagente limitante? Quem que é o reagente limitante? Reagente limitante a gente acabou de ver que é o ácido salicílico, porque ele está em menor quantidade em mols. E a gente viu que a proporção era 1 para 1, então não era para ter com quantidade menor, era para ser igual. E aí, qual que vai ser a alternativa? A alternativa D, porque é essa massa que eu tenho de ácido salicílico, que é o meu reagente limitante. Beleza? Então esse que é o raciocínio de reagente limitante e reagente em excesso. Geralmente eu fazia conta de mols com 2 reagentes, né? Eu só tinha na verdade, um reagente e um produto. Eu fazia com 2 substâncias, lembra? A outra a gente fez lá com butano e CO2. Um reagente e um produto, reagente e produto. Nessa daqui ele me deu 2 reagentes. E aí? Qual massa que eu uso? Eu vou usar uma massa só do reagente. Como é que eu sei qual massa que eu devo usar? Eu tenho que ver qual que é o reagente limitante. Então a massa da reação vai estar sempre relacionado com o reagente limitante. Aí lembra do bolo. Eu não posso fazer bolo de mais se eu tenho farinha de menos, certo? Esse que é o raciocínio, então, dos exercícios de reagente limitante. Tem alguma dúvida? Vai ter, né? A famosa dúvida surge quando a gente está fazendo exercício. Aí vocês perguntam para o monitor. Mas a parte do raciocínio, teve alguma coisa que vocês não entenderam? Ah, não. É aqui. Na verdade, nesse caso, foi coincidência o ácido salicílico ser. O ácido salicílico ser o que tem menor massa. Às vezes, se a gente faz a proporção, a gente via que ele estava em menor quantidade de número de mols. Tipo, não está relacionado. Às vezes, a quantidade em massa não significa que vai ser a mesma relação quando chega em número de mols. Às vezes muda. Às vezes alguém que está em maior massa, na verdade, tem menos número de mols. Imagina que você tem uma moleculona gigante assim. Se tiver uma moleculona gigante, você vai ter bastante massa, né, da substância. Mas na hora que você vai contar o número de moléculas, vai dar pouquinho. Você tem umas moléculas gordonas gigantes. Então, no fim das contas, é pouca molécula fazendo uma massa bem grande. Então, na reação, para ver limitante ou excesso, não é massa, é número de mols. Então, vamos ver rapidinho os outros aqui, ó, que a gente tem também. Reagente impuro. O que a gente lembra? Do tio da granja, do tio do frango. Tio da granja também, além de dar ovo, vai te dar frango. Aí ele vai lá e te dá um frangão congelado. Aí você vai lá, fica feliz da vida, tem 2 kg de frango. Nossa, dá pra comer frango, almoço e janta, preciso fazer mais comida, tá mó de boa agora. O que eu vou fazer? Fazer um escondidinho aqui.
Aí você olha lá, feliz da vida, 1 quilo de peito de frango sem osso cortado em cubos. Você fala, nossa, tem 2 quilos de frango, dá suave. Aí quando você vai ver, você descongela o frango, sai 1 tonelada de água. Aí você tira o osso, que é mal um tantão do peso. Aí você vai ver, deu meio quilo de peito de frango. Você, ixi, agora parece que eu não tenho mais 1 quilo de frango que eu precisava. Então, o que a gente precisa na receita? Peito de frango. Mas o que a gente está trabalhando para obter peito de frango, não tem só o peito de frango, tem o resto do frango junto com o peito, mais a água, que já contribui para um tantão da massa. Então, o frango é como se fosse um reagente impuro. A receita que a gente quer fazer é a nossa reação. A reação vai peito de frango. Mas o que a gente está fazendo para conseguir peito de frango é pegar o frango congelado, que tem nem toda a massa dele é peito de frango. Por isso, é como se ele fosse impuro. O peito de frango é o puro, né, o que a gente quer pegar para nossa receita, e tem coisas que a gente não vai aproveitar, que são as impurezas, que a gente tem que descontar na hora de fazer a conta. Ó, exercício resolvido. Como é que a gente trabalha então com impurezas? Ó, o minério utilizado para a fabricação do ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80% de óxido de ferro 3. Quantas toneladas de ferro podem ser obtidas pela redução de 20 toneladas desse minério? Então é o seguinte, ó. O que eu quero obter? Ferro a partir do minério, que é Fe2O3. Beleza. Mas o que eu tenho que fazer? Essas 20 toneladas de minério vão ser utilizadas na minha reação? Não vão, porque o minério é impuro. O que vai ser utilizado na minha reação é somente o óxido de ferro. Tudo essa massa aqui é óxido de ferro? Não é. 80% só dessa massa que é óxido de ferro. Então tem que fazer uma regrinha de 3. X toneladas são 80%. Quero descobrir quanto que é 80% dessas 20 toneladas. Porque é o que eu vou ter de óxido de ferro puro. Regrinha de 3. Tinham dúvida que ia ser? Regra de 3, reagente impuro? Aí eu obtenho 16 toneladas de Fe2O3. Agora sim, essa quantidade vai ser a quantidade que eu vou utilizar para fazer o meu cálculo estequiométrico. Aí eu faço tudo que a gente viu antes, né? Converte isso daqui para número de mols, vê a proporção aqui, né? Que 1 mol desse minério gera 2 de ferro, e aí calcula a massa de ferro. Mas então, antes de começar a fazer o cálculo estequiométrico padrão, a gente tem que descontar a massa das impurezas, beleza? Então, esse que é o raciocínio por trás dos exercícios de reagente impuro. Agora, só para finalizar aqui, a gente vai trabalhar também com o negócio que é o rendimento de uma reação, quando ele fala que o rendimento não é 100%. O que isso significa? Peraí, vamos ver antes se alguém travou alguma coisa em reagente impuro. O frango foi 25%. E para quem precisar sair agora nesse finalzinho, vai ter aula gravada lá depois e vocês assistem o finalzinho. Tá, então ó, rendimento. Exemplo do negócio que a gente pode relacionar com rendimento. Shampoo. Shampoo é um troço muito caro. Pelo menos eu, quando tá acostumado a comprar shampoo caro, aí eu falava o shampoo era mais de 10 reais. Nossa, negócio caro. Uma vez eu lembro que meu cabelo tá tudo cagado. Aí eu falei, vou comprar um shampoo bom. Paguei 30 conto. Falei, nossa, gastei dinheiro demais nesse shampoo. Aí eu descobri que tem shampoo que é mais de 100 conto. Fiquei horrorizado. Aí eu descobri um negócio poderoso. Eu lembro que eu achei uma vez no shopping um potão assim que viu um monte de shampoo e condicionador. Era bom, até uns 20 conto. Falei, é sucesso. Aí, o que você podia fazer? Você quer aproveitar certinho o negócio, fazer a conta de quantas vezes vai dar para você usar o seu shampoo. Você fala assim, ó, eu vou colocar na mão aqui, ó, o tanto que eu passo para lavar o cabelo uma vez. Deu 8 ml, mais ou menos. Aí você fala, vou fazer uma regra de 3. O meu potão, ele tem 800 ml de shampoo. Aí você fala, então significa que eu vou poder passar esse shampoo 100 vezes no meu cabelo antes de acabar? Fazer uma regrinha de 3 aqui? Não. Shampoo segue outras regras da natureza. Porque o shampoo, a hora que você vai pôr, cada hora você vai pôr um tanto, você nunca consegue pôr os 8 ml, nunca consegue pôr a quantidade certa. Você vai pôr um pouquinho lá, quando vê, saiu metade do pote do shampoo já na sua mão. E já foi pra Disney, perdeu o shampoo. Beleza?
Tem reações na química, na verdade na vida real, a maioria, que não tem rendimento 100%. Você coloca tudo bonitinho, reagentes puros para reagir, quando vê não dá o resultado que você esperava, porque tem vários outros fatores que influenciam na reação. Às vezes na hora que você vai purificar o seu produto você perde, às vezes a reação realmente não forma tudo o produto que você esperava, não se desloca totalmente para os produtos, a gente vai ver isso em equilíbrio químico, né? Então tem mais fatores influenciando. E aí, quando a gente contabiliza essas perdas, a gente fala do rendimento da reação. A gente vai falar quantos por cento realmente se transformaram em produto. Beleza? Então, ó, para finalizar, um exercício, esse daqui engloba tudo, assim. Tem um pouco de cada tipo de raciocínio. Seguinte, para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Aí eles usam um metal que é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério determinado esfalerita. Aqui, ó, sulfeto de zinco. Ó o negócio aqui que a gente já tinha feito antes, ó. Pureza 75%. O que a gente tem que ficar esperto? Não vai ser a massa inteira da esfalerita que a gente vai usar. Vai ser só 75%. Agora ele ainda falou mais uma coisa. Falou assim, ó. Considere que a conversão do minério de ferro, o minério de zinco em zinco metálico tem rendimento de 80%. Nossa, o que é essa outra porcentagem que ele me falou? Esse rendimento significa que você vai fazer a conta da reação, você vai encontrar uma massa aqui de zinco metálico formada no final. E aí, na verdade, o que você obtém na vida real não é o que você calculou. É 80% do valor que você calculou, porque existem perdas por N motivos que acontecem nessa reação. Então, além da pureza, a gente tem que descontar esses 20% que aqui do rendimento, né? Porque só 80% vão formar produtos. E aqui, ó, mais uma coisa, tem duas reações. E agora, José? Como é que eu trabalho com duas reações? É só ir fazendo em sequência, vou mostrar. Isso é que eu chamo de reações consecutivas. Então, o que eu vou obtendo de produto numa reação, por exemplo, ó, o que eu quero obter no final? O zinco. Da onde que o zinco veio na segunda reação? Do óxido de zinco. Da onde que o óxido de zinco veio? Daqui. Quem que gerou o óxido de zinco? O minério. Então, eu tenho que fazer toda essa sequência de cálculos utilizando as proporções para descobrir a massa de zinco. Então, vamos ver qual que é o raciocínio, porque conta é muita conta mesmo, não dá para fazer tudo aqui agora, né? Qual que é o raciocínio? Qual que é a ordem de contas? Ele falou que eu tenho 100 kg de minério, que é o sulfeto de zinco impuro. O que eu tenho que fazer? Impureza reage? Não, impureza só fica lá enchendo o saco. Então, a gente tem que descontar a impureza. Quanto por cento de pureza tem o reagente? 75%. Então, significa que 25% não vão fazer parte da reação. É lixo, vai ficar lá descartado. Então, o cálculo de pureza a gente faz, desconta a impureza, a gente vê que tem 75 kg de sulfeto de zinco puro. Opa, isso daqui vai lá na reação. Beleza. Uso massa em reação química para pensar em proporção? Não pode, tem que passar para mol. Como é que eu passo para mol? Com a massa molar. Beleza. Então, 75 quilos dessa substância são 773,2 mols dessa substância. Beleza. Posso utilizar esse número agora em mols na minha reação química? Opa, agora pode. O que eu faço? Ó, eu vejo que a minha reação química, essa primeira reação, tem proporção 2:2 com esses compostos de zinco. Tá vendo? Então, ó, é a mesma quantidade desse que vai gerar esse daqui. Certo? 2:2 é a mesma coisa que uma proporção 3:3, 4:4, 1:1, certo? Eu posso simplificar isso daqui. Então, mesma quantidade em mols. Então, se eu tenho 773 mols de sulfeto de zinco, isso vai gerar também 773 mols de óxido de zinco. E agora, o que eu vou fazer? Coloco esse óxido de zinco na reação 2. Essa quantidade eu coloco na reação química e vejo que a proporção dele com o zinco também é de 1:1. Então, ó, o número permanece o mesmo. Vai ser 773 mols de zinco metálico formado. E agora? Essa é a minha quantidade de zinco, é o que a questão quer, não é? Não, ela quer em massa, ela não quer em mols. O que eu tenho que fazer?
passar esse valor aí de zinco para a massa. Como é que eu faço isso? Utilizando a massa molar do zinco metálico. A continha, se ela der certo, ela vai dar 50,3 kg de zinco. Aí você fala, nossa, depois de fazer tudo isso, eu acertei o exercício. Não! Agora é o principal que a gente estava vendo, né, nesse tópico. A gente tem que lembrar do rendimento. Então, o que é o tal do rendimento? A gente faz a conta certinha, como era para ser feita, mas quando a gente chega no final, que a gente descobre a massa do produto que a gente quer, a gente tem que descontar uma certa quantidade, porque nem todo reagente vai formar produto, vai ter probleminhas lá no meio da reação que vão impedir isso de acontecer. Olha lá, ó. Então, ó, rendimento de 80%. Atenção nessa parte. A gente tem que descontar. Então, 80% desses 50 quilos vai dar, então, aproximadamente 40 kg de zinco. Certo? Então, esse é o passo a passo que a gente faz. Tem que lembrar da pureza, e a pureza a gente faz no começo, e o rendimento a gente calcula no final da reação. Certo? Isso que vai ter de diferente de um exercício de mol comum. Além de ter duas reações, né? Esse é o complicado do complicado que você vai encontrar no Enem. Então, ó, concluindo. Ficou alguma dúvida muito monstruosa nessa parte? No exercício vai surgir dúvida, sempre trava. Parece fácil na aula, mas o exercício trava. Por isso que é importante tentar e perguntar para os monitores. Mas tem alguma coisa que travou no raciocínio? Beleza, então raciocínio tá tranquilo por enquanto. Então vamos concluir o negócio aqui? Então, o que a gente viu? Que a regra de 3 é o ápice da genialidade humana, que ela chegou para desenvolver toda a matemática por trás da química. Não, brincadeira, tem muita coisa complicada que vocês vão ver caso fizerem faculdade de química. Mas a gente sabe que se a gente juntar a regra de 3 com essa parte de química da estequiometria, é só amor. A gente consegue resolver quase tudo pensando em regra de 3, porque essas grandezas da química são diretamente proporcionais. Beleza? Então, eu acho que devia ser canonizada a regra de 3, devia ter a santa regra de 3, minha opinião. Então, a conclusão é essa, pessoal. A regra de 3 é sagrada. Vai ser usada praticamente em todos os exercícios de mol. Dá para resolver com regra de 3. Beleza? Então, finalmente fim. Roubando 20 minutos da aula do plantão. Então é isso, pessoal. Esse resto aí, então, pro pessoal que perdeu, eu vou postar o link para quem quiser rever. Como foi bem rápido, né? Só falando para vocês, ó, geralmente, quando isso daqui é dado em escola, eu acho que tem umas 5 aulas de mol, pelo menos. Nossa, é muita aula. E a gente viu tudo isso em 1h20, 1h30. Foi bem rápido, então é natural que pode surgir alguma dúvida. Então é interessante dar uma revisada e fazer exercício. E caso travar, perguntar ao monitor. Porque isso daqui, eu sei... É só porque vocês são os monstrões, assim. Vocês são bons que vocês entenderam, porque não é normal. Eu esperaria que a maior parte ficasse boiando. Aí por isso que tem que estudar, tirar as dúvidas, porque foi bem rápido, não é todo mundo que consegue pegar essa matéria nessa velocidade, beleza? É um tópico complicado, tem bastante conta, bastante conceitos, certo? Então, se vocês precisarem dos materiais depois, eu vou colocar no Classroom o slide bonitinho, o PDF para quem não estiver abrindo o PowerPoint direito, estiver desformatando, eu vou postar tudo lá. E aí, se vocês estiverem curtindo, fazendo os exercícios, acompanhando as aulas tudo bonitinho, vocês postam lá no Instagram, nos stories, marca a gente, pra gente ficar sabendo que vocês estão curtindo o projeto, beleza? Então, a aula de hoje é isso, quase derrubei o microfone mais uma vez no final. Eu ainda vou perder esse microfone um dia. Então, obrigado, pessoal. A aula de hoje foi isso. Se tiver alguma dúvida, pode falar, senão... Todo mundo livre, feliz, alegre e contente para ir jogar LOL. Então, obrigado então, pessoal. Beijos para todos. Vou postar a aulinha, vou fazer o upload no YouTube. Postar, depois, quem quiser pode assistir. Então, tchau, tchau.